esse projeto de lei, ele tem como objetivo reconhecer que a violação da intimidade da mulher consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, para tipificar criminalmente a exposição pública da intimidade sexual e para incluir a comunicação entre os direitos básicos da mulher. Antes de ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, a matéria foi submetida a exame de duas comissões técnicas daquela casa, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da qual recebeu o substitutivo que acabou sendo o texto acolhido pela Casa. Ao projeto do deputado João Arruda, denominado Projeto de Lei 5.555, na Casa de Origem, foram apensadas outras 5 proposições, todas tratando de questões atinentes à chamada vingança pornográfica, conduta que envolve a exposição à revelia de pessoa retratada, de cenas de intimidade que, em geral, se relacionam à nudez e sexo, ou ainda tratam da divulgação de cenas de atos violentos envolvendo crime sexual. O substitutivo, que reuniu as proposições, acolheu a criação de um novo tipo penal, acrescentando ao capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra, considerando espécie qualificada do crime de injúria. Desse modo, a proposição introduz o artigo 140-A do Código Penal, tipificando a conduta de exposição pública da intimidade sexual, descrita como ofender a dignidade ou decoro de outrem, divulgando por meio de imagem, vídeo ou qualquer outro meio material que contenha cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado. A pena proposta é de reclusão de 3 meses a 1 ano e multa. Prevê que a pena será aumentada de 1/3 à metade se o crime for cometido por motivo torpe e outra pessoa ou contra a pessoa com deficiência. A proposição também altera a Lei Maria da Penha em 2 frentes. A primeira inclui a comunicação no rol dos direitos assegurados à mulher, estabelecido no artigo 3º da referida lei. E, em outra, altera o artigo 7º para também definir como violência doméstica e familiar a violação da intimidade da mulher, entendida como a divulgação por meio da internet ou outro meio de propagação de informação, de dados pessoais, vídeos, áudios, montagens e fotocomposições da mulher, obtidos no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, sem seu expresso consentimento. Da análise da matéria. Conforme o inciso 4 do artigo 102 do nosso regimento interno, compete a esta comissão opinar, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, opinar sobre proposições que versem sobre os direitos das mulheres, o que mostra ser regimental o presente exame desse projeto de lei. No mérito, a proposição apresenta o importante objetivo de atualizar a legislação que dá base ao enfrentamento à violência contra a mulher, para abranger também a chamada vingança pornográfica. Essa abominável prática ocorre quando o agressor, valendo-se das relações de intimidade, divulga nos meios de comunicação, em especial nas mídias sociais, cenas privadas de nudez, violência ou sexo, para causar constrangimento, humilhar, chantagear ou provocar o isolamento social da vítima. Estudiosos do tema afirmam que, apesar de este tipo de conduta criminosa afetar pessoas de diferentes idades, sexo e gênero, ela incide de forma maior sobre as mulheres e, de maneira ainda mais perversamente negativa, sobre as adolescentes. Pelos dados da organização não governamental ONG Safernet, 80% dos casos envolvendo exposição sexual na internet vitimam mulheres. É evidente que a agressividade expressa nesse tipo de conduta está relacionada à exigência social de que
a conduta da mulher atenda a regras morais, eivadas de hipocrisia e que culminam por minar a autonomia feminina, sua dignidade e seu direito sobre o próprio corpo. Infelizmente, uma prática tão aviltante, que deveria provocar a rápida identificação e responsabilização de seus autores, acaba sendo alastrada impiedosamente por pessoas que compartilham as imagens sem refletir sobre os danos que elas acarretam. E são muitos esses danos. Nosso país registra o suicídio de meninas decorrentes do vexame a que foram expostas nas mídias sociais, em razão da divulgação de imagens íntimas. Sabe-se ainda de inúmeros casos, muitos deles registrados pela ONG Marias da Internet, criada pela paranaense Rose Leonel, a quem eu quero aqui fazer uma referência muito respeitosa e também um cumprimento muito especial. A Rose enfrentou uma luta de 7 anos para tentar retomar uma vida normal, depois que o ex-namorado expôs sua vida íntima. Rose perdeu o emprego, deixou de sair de casa, de se relacionar com os amigos e sofreu com sua família a vergonha pela publicação de imagens sem seu consentimento. Eu não tenho dúvidas, Rose, que essa lei ela é resultado da sua luta. Parabéns pela persistência e por acreditar que podia fazer de um drama pessoal uma saída coletiva para um problema tão grande. Em vista do caráter íntimo que permite a obtenção desses dados, consideramos muito acertada a iniciativa da Câmara dos Deputados no sentido de alterar a Lei Maria da Penha, para nela incluir a previsão de que essa conduta seja também uma agressão de caráter doméstico e familiar. Na verdade, verifica-se que o artigo 5º da Lei Maria da Penha já inclui o dano moral e o sofrimento psicológico como formas de violência doméstica e familiar, sendo abrangente o bastante para poder ser aplicado em situações com a maléfica prática da vingança pornográfica. Já o artigo 7º, por sua vez, detalha entre as condutas e os meios vinculados à violência psicológica qualquer ação que ofenda a mulher, causando-lhe dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. É evidente que a vingança pornográfica é violência baseada em gênero e, de certo modo, corresponde à prática de tornar falada ou mal afamada uma mulher que ou se desnuda ou exerce sua liberdade sexual, enquanto o homem se sente, num contexto como esse, realizado e confirmado em sua macheza, ao expor a vítima ao julgamento de quem se compraz em fortalecer e cultivar essa cultura de dominação masculina. No entanto, sabemos que a aplicação da Lei Maria da Penha, mesmo na gramática mais óbvia de seus postulados, a saber, a submissão da mulher à violência física perpetrada por cônjuges e afins, nem sempre é admitida no âmbito da justiça por razões diversas, como a precariedade dos equipamentos de atendimento à mulher, despreparo dos servidores públicos envolvidos, imaginário social relacionado ao tema, entre outros. Essas lacunas foram identificadas e descritas detalhadamente no relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que investigou o tema de 2011 a 2013. Em vista desses fatores, reconhecemos a importância de colher a demanda e de se tipificar de maneira explícita a violenta conduta caracterizada pela vingança pornográfica, de maneira que não reste dúvida de que suas vítimas merecem contar com a proteção e o amparo previsto na Lei Maria da Penha. No entanto, a fim de garantir a máxima proteção à vítima com a mínima mudança na lei e de que sejam aproveitadas todas as suas garantias, propomos uma emenda substitutiva ao texto original. As alterações propostas têm como finalidade, no que respeita à Lei Maria da Penha, evitar a abertura de novo dispositivo, mas incluir explicitamente no artigo 7º a expressão violação
da intimidade, como meio típico de se produzir violência psicológica contra a mulher. Dessa forma, aproveita-se todo o detalhamento já contido na Lei Maria da Penha e expande-se a proteção, sem incorrer no risco de, ao contrário, reduzi-la. Assim, a alteração é mínima e o resguardo protetivo é o mais amplo possível. A outra alteração proposta pelo autor, a Lei Maria da Penha, que é incluir a comunicação no rol de direitos assegurados no artigo 13, no entanto, precisa ser suprimida a fim de evitar que a iniciativa incorra em injuridicidade, uma vez que trata de temas distintos no mesmo projeto, prática condenada pela Lei Complementar 95, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. A pôr a palavra comunicação entre os direitos assegurados no artigo 3º da referida lei não melhora o regulamento, nem amplia a proteção da mulher. Ao contrário, trata-se de um termo por demais polissêmico e, por isso, é e pode ser compreendido nesse contexto como sendo comunicação social. Trata-se, na verdade, de um direito importantíssimo, assegurado na Constituição da República a todos os brasileiros e brasileiras. No âmbito desse projeto, entretanto, tal proposta não guarda relação temática com o seu objeto, que é o de criminalizar a violação da intimidade baseada no gênero. Trata-se aqui de proteção da intimidade, da não divulgação de fatos relacionados exclusivamente à esfera privada. Sobre as alterações propostas no âmbito do Código Penal, optamos por não as inserir no capítulo que trata dos crimes contra a honra. É que, embora o PL sem tela considere o novo tipo penal como uma espécie de crime contra a honra, entendemos que, para haver essa modalidade de crime, é imprescindível a existência de uma ofensa específica que atinja os atributos morais, físicos e intelectuais da pessoa, o que não ocorre na nova conduta que o projeto quer criminalizar. Especificamente no caso da injúria, é importante destacar que, para a sua ocorrência, há necessidade de que o agente profira um xingamento à vítima ou que lhe atribua uma qualidade negativa apta a atingir-lhe a moralidade ou a honra. Ademais, por se tratar de crime contra a honra subjetiva, o crime somente se consuma quando o fato chega ao conhecimento da vítima, o que muitas vezes não ocorre em casos de divulgação de imagens ou vídeos de nudez ou ato sexual da vítima. Entendemos, portanto, que é preciso reposicionar o novo tipo no corpo do Código Penal. O correto posicionamento de um tipo penal no Código Penal é de suma importância para a sua precisão e compreensão. Os bens jurídicos atingidos, em primeiro lugar, pela conduta que se pretende criminalizar, são a privacidade e a intimidade, valores estes que, quando violados, atingem fortemente a dignidade da vítima. Tendo esse contexto como ponto de partida e resgatando a estrutura do parecer apresentado pela deputada Tia Heron, aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados e posteriormente rejeitado, entendemos ser mais apropriado que a exposição pública da intimidade sexual seja prevista em capítulo próprio do título 6 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. O título 7 nos parece ser o local mais adequado para a nova infração penal, pois com a alteração promovida pela Lei 12.015, que denominou os crimes previstos no título 6 como crimes contra a dignidade sexual, em substituição aos crimes contra os costumes, restou clara a preocupação em se tutelar a própria vítima, atingida em sua dignidade, e não mais o seu comportamento sexual, como o fato de a mulher ser virgem. O crime de divulgação de cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado, esta é a rúbrica dada ao novo tipo penal, todavia seria previsto em capítulo próprio, denominado da exposição pública da intimidade sexual, haja vista que o bem jurídico que se busca tutelar, a proteção da intimidade sexual, é distinto dos tutelados pelos tipos penais previstos nos demais capítulos do título 6. Verificamos ainda que a pena prevista pela proposição se mostrou demasiadamente leve. Estamos falando de um crime com potencial extremamente ofensivo e degradante, sobretudo para a mulher,
em que há a exposição pública e não consentida da intimidade da vítima. Ademais, uma vez divulgado o vídeo, a fotografia ou qualquer outro registro que contenha a cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado, levando-se em conta as atuais mídias sociais, a vítima terá que percorrer um longo, demorado e penoso caminho até que consiga retirar o registro de circulação. Dessa forma, partindo da premissa de que a pena deve atender às finalidades retributiva e preventiva, estamos propondo no substitutivo apresentado ao final que a pena para o crime de divulgação de cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado seja de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Com o aumento da pena, a expectativa é que as pessoas propensas a cometer delito dessa espécie se sintam desestimuladas a praticá-lo e, quando o pratiquem, sejam apenadas de maneira condizente com a gravidade do crime. Por fim, também inspiradas no parecer da deputada Thieron, realizamos outros 2 aprimoramentos no projeto. Primeiro, acrescentamos ao novo tipo penal uma nova causa de aumento de pena para as situações em que o crime for cometido contra a pessoa que, no momento do registro da cena de nudez ou do ato sexual, não podia oferecer resistência ou não tinha o necessário discernimento. Essa situação de vulnerabilidade deve receber tratamento mais rigoroso, haja vista que, além do não consentimento da vítima para a divulgação, o registro seria feito em um momento que a vítima sequer poderia oferecer resistência. Segundo, dada a gravidade do crime, e para que o custo de se ajuizar a ação penal privada não funcione como um entrave à persecução penal, previmos que a nova infração penal se proceda mediante ação penal pública condicionada à representação. O voto. Ante o exposto, é o voto pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 18, de 2017, na forma da emenda substitutiva que está à disposição de todos os parlamentares nesta comissão.